Olá! O vídeo de hoje é dos temas mais pedidos. Trago-vos mais um vídeo sobre propagação de plantas, não é? E hoje vou fazer a propagação da Ceropégia. Eu vou ensinar-vos 3 formas de propagar esta plantinha linda que tanta gente tem comprado ultimamente e estão desejosos de as propagar. Antes de começar a propagação propriamente dita, eu queria dar-vos alguns conselhos. O primeiro é que, se vocês compraram as vossas plantinhas há pouco tempo, e neste caso as Ceropégias, eu não aconselho a começar logo a propagar, está bem? Tenham calma, porque as plantas, quando chegam à nossa casa, estão a ambientar-se a uma temperatura nova, a uma umidade nova, a uma luminosidade nova, porque as nossas casas são sempre diferentes dos viveiros. E por isso esperem que ela se adapte, esperem que ela fique ambientada à vossa casa e então só depois, ao fim daqui a uns meses, talvez até só na próxima época de desenvolvimento vegetativo, é que será boa ideia propagá-la, está bem? De qualquer das formas, se vocês acharem que ela está muito comprida e no sítio onde vocês a querem colocar, ela, por exemplo, toca no chão ou algo do género, vocês podem cortar-lhe umas pontinhas, está bem? Eu já vos vou mostrar como é que deve ser feito o corte, mas de qualquer das formas eu realmente não aconselho a começarem logo a propagar as vossas Ceropégias mal chegam do viveiro, mal chegam à vossa casa, está bem? Tenham um bocadinho de paciência. Vamos lá começar? Então, antes de mais, relativamente ao corte, eu não vou cortar agora mais aqui a minha, mas o corte deve ser feito aqui nestes nozinhos. Estão a ver? Vocês vão reparar que os calos das vossas Ceropégias têm aqui um sítio que é chamado nó, onde nascem as folhas novas. E é exatamente neste sítio que vão também crescer as novas raízes na propagação. E portanto, vocês com uma tesourinha vão cortar imediatamente abaixo de um dos nós, ok? Neste caso, eu cortaria mais ou menos por aqui, certo? Ou seja, vocês iam ficar com toda esta ponta para propagar. O que é que eu faria a seguir? Eu ia cortar esta parte do caule até ao próximo nó, ok? Portanto, eu nesta parte que ficaria para a propagação, ia cortar a seguir aqui. Porquê? Porque esta parte aqui do caule não vai servir para grande coisa. Esta parte vai secar e vai acabar por ser, se nós a deixarmos, uma porta de entrada para fungos e bactérias na nossa plantinha, e por isso não vale a pena deixarmos lá, porque o que nós realmente precisamos é de ter estes nozinhos aqui prontos para fazer as nossas propagações, ok? Agora, depois de termos os nossos caulezinhos aqui cortados, podemos então começar a propagação. Antes de mais, se vocês tiverem caules muito compridos, eu acho que tenho aqui alguns, eu tenho aqui até de várias Ceropégias, por exemplo este, estão a ver, este está super comprido. Nós podemos fazer o corte exatamente como vos expliquei antes, de maneira a ficarmos com pezinhos mais pequeninos, a não ser que vocês queiram pô-la no vaso e que ela fique logo com um caule muito grande pendurado, mas eu não gosto de fazer assim, eu não aconselho, portanto eu vou fazer como eu acho que é o melhor. Portanto, eu vou cortar este pezinho a meio, bem? Vou cortar, como disse há bocadinho, aqui pelo nó e depois retirar esta parte aqui que sobra. Ok? Pronto. E vou ficar com 2 pezinhos. Destes pezinhos, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar só 2 nós com folhas, este aqui tem 4 nós, vou deixar 2 nós com folhas e vou tirar as folhas dos outros 2 nós. Muito cuidado também com a tesoura, de maneira a deixar as folhas com o caule, está bem? Porque nós vamos usar estas folhinhas depois também para propagar as Ceropégias pela folha. Vou usá-las a seguir, portanto eu vou cortar estas folhinhas aqui para ali. Pronto, e vou ficar com o meu caule, só separar ali as folhinhas depois para não as perder, e vou ficar com o meu caule assim com este aspecto, está bem? Vou ficar com ele assim, metade com folhas e a outra metade sem folhas. Agora, vou encher um vasinho com terra, vou fazer primeiro aqui o mesmo a este que fiz
galhinhos ao outro. Um pormenor muito importante, as folhas que vocês cortam convém ser as folhas de cima, ou seja, a ponta que estava pendurada, está bem, deve ficar na mesma posição. Imaginem que a folha estava pendurada assim, vocês devem cortar as folhas mais acima e não as mais abaixo, senão vocês vão pôr a planta no vaso de cabeça para baixo, está bem? Portanto, vão cortar assim e a seguir vamos encher aqui um vasinho com terra. Este substrato que eu estou a usar é a mistura que eu costumo usar para quase todas as minhas plantas de interior, que é 1/3 de substrato de interior, 1/3 de turfa com 1/3 de perlite, mas as ceropégias são assim meio suculentas e portanto se vocês fizerem uma mistura mais para suculentas ou misturarem um bocadinho de substrato para suculentas aqui, também é ótimo para elas. Pronto, depois o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um buraquinho e vou meter a parte de onde tirei as folhas, eu vou enterrá-la, está bem? Não ficou muito fundo o buraco, vou enterrá-la, ok? E tapar e calcar para que o substrato fique bem em contacto com os nós, está bem? Para realmente ela conseguir criar raiz. O outro pezinho, vou pô-lo aqui no mesmo vaso, está bem? Porque, agora já não sei onde é que ele está no meio disto, está aqui. Vou pô-lo aqui no mesmo vasinho, este ramo também, para que ele fique todo mais cheinho, está bem? Fica muito mais bonito assim e portanto eu vou pô-lo aqui também, vou deixar aqui assim também pendurada, ok? Pronto. E eu podia deixar assim, mas eu gosto dos vasos bem cheinhos, então eu vou pegar noutro bocadinho, tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa, tá bem? Mas desta vez vou cortar só um nó, aliás vou cortar os dois também, vou cortar os dois, vou fazer a mesma coisa e para quem quer que as vossas ceropégias fiquem logo lindas e penduradas, que eu acho que é a maior parte das pessoas, vocês podem deixá-la assim e ela vai começar a ganhar folhinhas novas aqui na ponta, vai continuar a crescer tal como já estava a crescer anteriormente e vocês vão ficar rapidamente com uma plantinha pendurada, mas com o vaso aqui por cima um bocadinho vazio. Então o que é que eu costumo fazer para isso não acontecer? Eu uso um clipe, ok? Eu abro os clipes assim. Corto e vou usá-los como se fosse uma espécie de agrafo. Eu vou dobrá-los assim em U. E isto serve para quê? Isto vai servir para que eu possa, nestes bocadinhos que agora estão pendurados, né? E lá está, depende muito do que cada um quiser, em vez de os deixar pendurados no vaso, eu vou encostar estes nozinhos aqui à terra do vaso, para que eles também criem raiz e a partir daqui então cresçam os caules que vão ficar pendurados. Portanto, eu vou encostá-los aqui assim à terra e com muito cuidadinho, está bem? Eu vou espetar assim este clipe até ali. Eu costumo usar clipes com cores fortes, com cores que se vejam bem na terra, não tem que ser cores fortes, mas cores que se vejam bem na terra, como é o caso aqui do amarelo ou do branco, ou o branco às vezes confunde-se um bocadinho com a perlite, mas usem cores que se vejam bem na terra, porque assim que vocês tiverem a certeza que a vossa plantinha já tem raízes e que estes nozinhos já estão agarrados à terra, vocês podem tirá-los, está bem? Para não ficarem lá, para não enferrujarem, ficarem ali a deitar alguma coisa que nós não queiramos para a terra. Portanto, aqui mais um, ok? Vou fazer o mesmo aqui aos outros. Neste caso aqui este está aqui bem com um nó bem grandinho, portanto eu vou virá-la para aqui e vou também com o clipe encostá-la
aqui bem à terra. Tenham cuidado quando estiverem a espetar o clipe para não partirem o caule, não precisam enterrar lá para o fundo, basta mesmo ficar só em contacto, está bem? Eu agora faria o mesmo a este, não vou estar a fazer, senão este vídeo fica gigante, está bem? Mas só para vocês verem como é que fica. E ela vai ficar assim, estão a ver, encostadinha, todo com as folhinhas todas encostadas à terra. E estas folhinhas vão depois dar plantinhas novas, vão começar a nascer aqui no meio delas uns caules novos e esses sim vão depois ficar pendurados para ficar com este aspecto assim aqui das ceropégias que nós recebemos em casa quando compramos em viveiro ou assim, mas eu acho que ela assim cresce bem mais bonita, está bem? Pronto. Agora, outra forma de propagação das ceropégias é pelas folhas. Vocês podem, eu já tenho uma foto no meu Instagram de uma propagação que fiz assim desta forma, está bem? Em que vocês podem num vasinho com terra colocar as folhinhas, ou seja, vocês podem fazer aquela propagação que eu fiz, esta primeira, que eu acho que é a mais eficaz na minha opinião, e a que faz termos plantinhas logo maiores e mais bonitas mais rápido. E depois, com as folhinhas que tiraram do caule, está bem? Fazerem assim como eu estou a fazer aqui. Esta propagação por folha demora muito mais tempo que a primeira, está bem? Ou seja, vocês, primeiro de tudo, não estejam sempre a tirar as folhas. Eu até vou tirar aqui estes bocadinhos de perlite aqui por cima, esta parte, porque a perlite dificulta um bocadinho a espetarmos a folha aqui. Mas tenham cuidado, não estejam sempre depois a tirar as folhinhas do substrato, porque isso vai fazer com que elas ainda demorem mais tempo a pegar. Portanto, é importante que vocês deixem as folhinhas com este caulezinho aqui. Não sei se estão a conseguir ver, mas é importante que fique este caulezinho. E é este caulezinho que vocês depois vão espetar aqui na terra, está bem? Podem inclusivamente deixar as folhinhas assim um bocadinho levantadas se conseguirem. Se não conseguirem também não há problema nenhum. Ok? Portanto, vão espetá-las assim na terra. Eu agora vou fazer um bocadinho à pressa, só para não estar aqui, para não estarmos aqui 3 horas, mas vou espetá-las assim. Vocês, de certeza, quem me segue há mais tempo, já deve ter visto uma fotografia que eu tirei de um vasinho assim, com as folhinhas. Portanto, vocês espetam aqui as folhinhas assim na terra. E quando regarem, tenham cuidado para as folhinhas não levantarem, principalmente nos primeiros tempos, porque isso é muito provável isso acontecer e depois elas não pegam. É importante que esta parte do pezinho da folha esteja sempre em contacto com a terra, está bem? E isto vai criar depois umas raizinhas e vai também daqui começarem a crescer raminhos novos. Mas como vos disse, não se esqueçam, é bom fazerem isto para poderem aproveitar as folhinhas que retiraram dos caules, mas leva bastante mais tempo. Não tenham pressa, pode levar uns bons meses até ficar uma plantinha nova este tipo de propagação, ok? Por último, a propagação mais conhecida e que toda a gente quer fazer, que é em água. A propagação é muito semelhante à primeira, ok? Eu vou fazer aqui com a variegata porque ela está mais bonita. É muito semelhante à primeira opção, a diferença é que em vez de colocarem os pezinhos no substrato, vão colocá-los em água, ou seja, enchem um copinho com água. Eu tenho assim estes copinhos pequeninos, enchem com água. Podem pôr um bocadinho de água oxigenada, muito pouquinho, depende muito da quantidade de água que vocês tiverem, do tamanho do copo, mas podem colocar um bocadinho de água oxigenada na água, isso vai ajudar a que a raiz cresça. Vão fazer tal e qual na primeira, portanto tirar estas folhinhas aqui dos nós. Uma coisa que eu não disse, mas que também pode ser importante, é que quando vocês cortam os ramos da vossa ceropégia, tentem pelo menos que ele tenha 4 nós, ok? 2 é suficiente, mas se tiver 4 melhor, está bem? Para quê? Para nós deixarmos uns com folhas e outros para criar raiz. Portanto, estão a ver, eu tirei mais uma vez as folhinhas de baixo, deixei as de cima e agora vou mergulhar esta parte que não tem folhas dentro d'água, está bem? E depois é só esperar que ganhe raiz. Troquem a água de vez em quando, não tem que ser todos os dias, mas não deixem também que a água comece a ficar verde. A água oxigenada também ajuda a que a água
se possa ser a mesma água durante mais tempo, mas de qualquer das formas não se esqueçam de a trocar, é importante, está bem? Porque para este tipo de propagação a água também tem que ter oxigênio para quando começar a ter raízes, as nossas plantinhas consigam de alguma forma respirar e portanto é importante que a água tenha oxigênio. Eu fiz esta propagação com estes cauzinhos pequeninos, mas vocês podem fazer com caulos logo maiores. Lá está, se vocês tiverem caulos maiores, como é o caso, por exemplo, destes que eu tenho aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui um só para terminar. Eu tenho aqui estes que é da outra Ceropégia, da minha Ceropégia, que não é variegata. Ela tem as folhas assim bastante mais afastadas, como podem ver. Tem a ver também com a luminosidade. As Ceropégias têm a tendência, quando têm pouca luminosidade, as folhas começarem a nascer mais afastadas umas das outras nos caules. Mas este caule é muito comprido. Se vocês quiserem ter uma Ceropégia logo comprida, vocês também podem tirar, tal e qual como a outra, aqui as folhinhas do nó, cortar esta parte que não interessa, e vocês podem colocar só este nozinho ou dois dentro da água, ok? Igual, e deixar assim esta parte toda pendurada. Quando virem que começa a ter raiz, deixem criar uma raiz que se veja, não é? Não ponham logo no substrato, mal aparece uma pontinha, e assim que tiver raiz vocês podem passá-las para o substrato, ok? Então, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido importante para vocês, que fiquem agora já a saber como propagar as vossas Ceropégias. Era uma coisa que muita gente me pedia, e mandem-me depois as fotografias das vossas Ceropégias novas, das vossas babies, está bem? Que eu vou querer ver se resultou, se não resultou. Se tiverem alguma dúvida já sabem que me podem perguntar através das mensagens do Instagram, está bem? E até ao próximo vídeo. Tchau!